Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica de cesta. Hoje na dica de cesta eu vou falar um pouquinho de como a gente usa a régua para cortar ângulos. Então eu tenho algumas dicasinhas para a gente conseguir cortar melhor os ângulos, que eu uso muito em sala de aula, que eu vejo que tem bastante dificuldade quando as minhas alunas vão fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a régua que a gente tem. Então, por exemplo, essa régua, ela tem já um ângulo aqui de 45 graus, que te ajuda bastante. E ela tem todos esses ângulos marcados na régua. Também tem bases de corte que tem os ângulos, que também ajuda bastante. Mas a gente vai trabalhar só em cima da régua. Então, eu tenho aqui 45 graus, 30 graus, 60 graus. Então, dependendo da posição que eu tô, eu vou usar um ângulo ou o outro ângulo, mesmo eles sendo a mesma numeração. Por exemplo, se eu quero cortar um ângulo de 30 graus para cá, eu vou usar esse ângulozinho, esse risquinho azul aqui do 30 graus colocado aqui. Mas eu também posso usar esse risco aqui, eu vou cortar o mesmo 30 graus. Se eu colocar esse outro ângulo aqui, eu vou cortar o mesmo 30 graus. Ele não vai deixar de ser 30 graus, mas depende da posição que eu utilizo a régua. Então, assim, o mais fácil, eu acho que o que eu mais utilizo em sala de aula é o seguinte: como é que eu quero o meu ângulo? Aonde que eu quero cortar o meu ângulo? Eu quero cortar aqui um ângulo de 60 graus. Então, antes de eu procurar na régua aonde que eu vou botar o risquinho que eu tenho, eu posiciono, quero cortar aqui 60 graus, então vai ser mais ou menos nessa direção. Então, assim, eu primeiro coloco a minha régua. Coloquei a minha régua, agora eu vou procurar os ângulos de 60 graus para que eu possa encaixar em algum lugar e para que eu possa utilizar ele para cortar. Então, tô vendo que eu achei aqui os 60 graus. Eu vou botar ele aqui na borda. E vou cortar os 60 graus. Então, eu sabia que eu queria mais ou menos nessa situação, nessa posição. E é esse o grande problema sempre que acontece quando a gente vai trabalhar ângulos e não consegue usar a régua. Agora, eu quero cortar, aqui eu quero cortar 45 graus, mas eu quero que o meu 45 graus saia nesse sentido, 45 graus com este de baixo. Então, primeiro eu boto o sentido que eu queria. Agora, eu vou procurar o 45 graus. Então, eu vou encontrar aqui um 45 graus, aqui, e vou encostar nesse risco, nessa parte lateral do tecido, que é o mesmo, que é o quadradinho dessa parte de baixo que eu falei. Ou eu posso chegar e colocar os dois riscos. Então, eu coloquei 45 e utilizei o outro 45. Eu tenho certeza de que aqui o canto tá 45 e que eu vou cortar um ângulo aonde eu quero. Então, é mais importante do que a gente pensar no ângulo, enquanto que tem o ângulo, é a gente posicionar a direção que a gente quer. Então, esse é o que a gente menos acontece de se perder, é o mais fácil. Agora, quero cortar um quadrado e depois quero fazer um ângulo nesse quadrado. Então, vou tirar um quadrado de 15. Isso aqui é uma dica também bem legal, muitas vezes corta de 15 e a aluna procura na base, procura na régua os 15. A régua aqui, como é padrão, ela sempre tem 15 centímetros. Então, já ajuda bastante quando eu quero cortar algo de 15 centímetros, é só cortar o tamanho da régua. Então, aqui dá pra gente ver bem certinho, mais fácil, um ângulo, por exemplo, de 45 graus, ele vai ter que bater nas duas pontas. Mas eu quero cortar ele nessa direção, coloco a minha régua já na direção que eu vou querer e procuro os riscos, depois eu procuro os riscos.
Então, eu procurei aqui. Lá em cima tá batendo 45 graus. Pronto, bateu certinho embaixo. Então, eu vejo bastante dificuldade na procura dos ângulos, dos materiais. Eu acho que essa forma é uma forma bem mais fácil, mais rápida de entender e de encontrar o ângulo que a gente quer. Espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Aproveito para convidar para participar do Encontro Pet, com o link aqui em cima ou aqui embaixo, que tá muito legal. A gente tá fazendo muitas aulas bem gostosas, muitos encontros bem gostosos lá. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo!